Operação da Polícia Militar na comunidade do Frade, em Angra dos Reis, termina com 5 pessoas mortas e 3 baleados. Fuzis, pistolas e uma grande quantidade de drogas foram apreendidos. É enterrado o corpo de criança que estava em um dos carros que bateram de frente na RJ-130 em Nova Friburgo. E mais, já estão em liberdade por decisão do ministro Gilmar Mendes os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Mateus. Sexta-feira, 1º de novembro. Começa agora o seu SBT Cidade. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Bem-vindo, bem-vinda. Hoje é o quê? É o quê? Sexta-feira e véspera de feriado, 1º de novembro. Amanhã, 2 de novembro, dia de finados. Feriado, quem trabalha sábado vai ter aí um final de semana mais prolongado, né? Que bacana. Vamos até encontrar com o SBT Brasil, com os fatos que são destaque aí na sua região, em todo o estado do Rio. A gente abre a edição de hoje com mais um capítulo da novela Prende e Solta Casal Garotinho. Já estão em liberdade os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Mateus. Uma liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes autorizou a soltura de ambos. No lugar da prisão, ele determinou medidas cautelares. Veja só. Um dia após ser preso, o Garotinho deixou a cadeia pública de Benfica na noite desta quinta-feira. Ele saiu acompanhado do seu advogado e falou com a imprensa mais uma vez que está sendo perseguido politicamente. Não apresentei minha defesa prévia, não houve julgamento, não tem julgamento, não ouviram testemunha, a única testemunha que ouviu foi do outro lado. Como é que você prende alguém que ouviu dizer que estão tentando me calar? Porque não é possível que há tanto tempo não tenham descoberto nada meu. Ele ainda brincou, dizendo que não sabe se será preso novamente. Despedi aqui do pessoal, né? Eles disseram, poxa, obrigado aí e tal. Eu falei, não, obrigado a vocês. Hoje correu tudo bem, foi maravilhoso. Aí o cara, espero que você não volte. Eu não sei. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes impôs medidas cautelares ao casal, como a proibição de deixar o país, além do comparecimento mensal à justiça, onde deverão comprovar o local de residência. Na última quarta-feira, Garotinho e Rosinha foram presos após uma decisão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, que afirmou que o casal estava interferindo em investigações, incluindo ameaças a uma testemunha. A defesa contesta essa versão. Mas não existe nenhum fato em concreto que Garotinho e Rosinha tenham coagido essa testemunha. Essa testemunha, ela já foi réu em um processo lá em Campos de Goytacazes, que por si só, esse motivo já explica muita coisa. O casal também é acusado de participar de um esquema de superfaturamento em contratos firmados entre o município de Campos dos Goytacazes e uma construtora na época em que Rosinha era prefeita da cidade. Esta foi a 5ª vez que Garotinho foi preso e a 3ª de Rosinha Mateus. E se confirmou o que eu havia dito quando anunciei aqui a prisão dos dois, né? Hoje a gente estava falando da prisão, quando anunciei essa notícia, e amanhã vamos estar falando da soltura. Olha aí que situação, né? Já não é mais surpresa a prisão, nem mesmo a soltura dos dois. Intervalo, daqui a pouco a gente volta com outras notícias. Muito bem, seguimos em frente para todo o interior do estado. Você vai vendo aqui embaixo ó, o nosso querido Bira, o Birajara de Jesus, já colocando nossos contatos nas redes sociais e o nosso telefone, nosso WhatsApp, para você mandar a sua denúncia. Tá, vou até explicar para você, grava aí você de qualquer cidade, olha, manda aí um vídeo com o celular assim deitado, tá bom? Você vai fazer a gravação, aquele vídeo é o selfie. Você vai mostrando os problemas do seu bairro, as denúncias aí da sua região, da sua cidade. A gente mostra, exibe aqui no ar e cobra uma solução das autoridades. Tá combinado assim? Esperamos seu vídeo. O WhatsApp está aqui embaixo na tela para você. E essa é a nossa informação de agora. 5 pessoas morreram e 3 ficaram feridas na manhã de hoje durante uma operação da Polícia Militar na região do Frade, em Angra dos Reis.
Olha, segundo a PM, uma das vítimas era chefe do tráfico de drogas lá na localidade. A ação foi em resposta aos 2 policiais baleados no último domingo na região. Ainda durante essa operação, 3 pessoas foram detidas. Pistolas, maconha, crack, fuzis, cocaína, loló, além também de uma balança e um caderno de anotações do tráfico foram apreendidos. Situação tensa lá em Angra dos Reis, hein? Que tristeza. Vamos para cá. Olha só essa informação agora em Volta Redonda, na cidade do Aço. Também houve lá confronto entre policiais e criminosos na noite desta quinta-feira. Um adolescente de 16 anos morreu baleado no bairro Dom Bosco. Segundo a polícia, com a vítima foram encontrados um revólver e também drogas. Tristeza, essa violência toda no interior do estado. Vamos para essa informação aqui. O homem que estava no carro com a mulher que atropelou e matou um jovem em Sulacap, na zona oeste do Rio, ele prestou depoimento. Ele é agente de segurança do programa Meyer Presente, de onde pode ser até expulso. Em depoimento ontem na delegacia, ele afirmou que estava bebendo com a motorista após ela passar por uma crise conjugal. Veja só. O homem que desce do carro da pedagoga Carla Vasconcelos, presa nesta terça-feira, prestou depoimento na delegacia de Realengo. Apesar de não ter sido indiciado, o agente de segurança deve responder a uma sindicância e pode até ser exonerado do programa Meyer Presente, segundo a Corregedoria da Secretaria de Governo. Ele contou à polícia que é ex-namorado de Carla. Na noite de quinta-feira, ela teria ligado para ele dizendo que estava em depressão e que precisava conversar. Os dois foram até um quiosque no Recreio. Na volta para casa, foram surpreendidos pela blitz da Lei Seca. Embriagada, ela fugiu pela contramão. Nessas imagens registradas logo após o acidente, o carro de Carla Vasconcelos aparece estacionando. O agente de segurança, que está no banco do carona, sai do veículo e some. Em seguida, motociclistas que presenciaram a cena cercam o automóvel e impedem a fuga da mulher. Segundo a polícia, Carla atropelou e matou o operador de máquinas Jonathan Lima da Silva, de 24 anos. Ela chegou a ser autuada por embriaguez e foi liberada após pagar fiança de R$1.000. Após ouvir testemunhas e analisar as imagens, a polícia decretou a prisão da mulher por homicídio culposo na direção de um veículo. Depois de 2 dias de negociação, Carla se entregou à polícia no final da tarde de terça-feira. É lamentável, né? 2 acéfalos que enchem a cara e aí vem, agora dá o depoimento, não, a gente bebeu sim, né? Pô, maneirão, beber, pega o carro aí, essa motorista que fez isso. Vamos desviar da blitz, da lei seca, vamos aqui na contramão, vamos atropelar e matar, que a gente está no país do quê? Da impunidade. Vamos ver se ela vai permanecer detida. Duvido. Na madrugada de hoje, o jovem Matheus Tinoco de Carvalho, de 21 anos, foi morto a tiros dentro de casa. Isso aconteceu no bairro Jardim Ceasa, em Campos dos Goitacazes. Testemunhas contaram à polícia militar que 2 criminosos entraram no imóvel e atiraram contra a vítima, que, segundo a PM, tinha até passagem lá por roubo. A delegacia de Guarulhos está investigando esse caso. Até o fechamento dessa edição, ninguém havia sido preso. E pelo 2º dia consecutivo, a Justiça ouve as testemunhas de defesa e acusação do processo do assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flor de Lis. Ontem, o SBT Rio revelou com exclusividade que a polícia investiga se a parlamentar fraudou a carta em que seu filho confessa ter matado o pai a mando do irmão, que é vereador em São Gonçalo. A gente vê na reportagem. O primeiro a entrar no Fórum de Niterói, na região metropolitana do Rio, foi Lucas dos Santos, filho adotivo da deputada e de Anderson do Carmo. Ele é acusado de comprar a arma do crime. Em seguida, chegou o irmão, Flávio dos Santos, que confessou à polícia ter dado 6 tiros no padrasto. O pastor foi morto em junho, na garagem de casa. Como o caso corre em segredo de justiça, a imprensa não pôde acompanhar a audiência. Flor de Lis preferiu prestar depoimento em Brasília, ainda sem data marcada. O objetivo desta fase é definir se os acusados vão à júri popular.
A audiência na Justiça acontece em meio a novas revelações sobre o caso, obtidas em primeira mão pelo SBT. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio investigam se Flor de Lis agiu para atrapalhar as investigações, numa tentativa de inocentar os filhos que estão presos. Uma suspeita é que esta carta de Lucas para a mãe tenha sido forjada. No texto, Lucas insinua que o mandante do crime foi outro irmão, o vereador de São Gonçalo, Misael. A carta teria sido escrita por outra pessoa e apenas assinada por Lucas. Misael foi ouvido pela Justiça nesta quinta-feira. Estão tentando jogar sobre mim uma culpa de um assassinato que não é verdade, que não fui eu, e é uma farsa. Na sua opinião, pelo menos o Flávio foi o autor? Sim, ele confessou para mim. Também é investigado um depósito de R$2.000 feito por Flor de Lis para um visitante do companheiro de cela de Flávio dos Santos, no complexo penitenciário de Jericinó, no Rio. A deputada alega que o dinheiro era para fazer compras para os filhos. O que eu fiz foi ajudar com kit de uniforme, com kit de farmácia, entendeu? Com coisas que eles estavam precisando, inclusive para outros presos. Eu não tenho por que esconder nada. Mas a suspeita é que o dinheiro seria uma retribuição ao preso, identificado como Marcos Siqueira, para que ele fingisse ser um policial civil, fazendo ameaças a Flor de Lis. Uma pessoa da família da senhora garantiu que tem provas que vai incriminar a senhora. O que importa para mim é o que vai vir do meu bolso. A defesa de Marcos Siqueira não foi encontrada. Flor de Lis nega qualquer tentativa de fraude. Olha, eu já vi crime enrolado, hein? Mas esse eu vou te contar, dentro de um núcleo familiar, 50 filhos, né, também, tem o casal, né? Infelizmente o Anderson foi assassinado, e a gente fica aí esperando respostas, né? Cada vez que mexe a coisa vai ficando mais confusa. Agora outras notícias pelo estado, vem comigo, vamos girar. Foi concluída a CPI que investiga mortes de bebês no Hospital da Mulher de Cabo Frio. Segundo a comissão parlamentar de inquérito presidida pela deputada estadual Renata Souza, do PSOL, somente este ano foram 20 óbitos na unidade. O relatório final aponta uma série de irregularidades como falta de medicamentos, enfermeiros, médicos e equipamentos de necessidade básica. O documento propõe 11 projetos de leis direcionados a órgãos municipais, estaduais e federais. Entre eles, a criação de uma política de combate à violência obstétrica. E foi enterrado nesta quinta-feira em Sumidouro o corpo de Marcos Felipe Maulaz, de 7 anos. O menino estava em um dos carros que colidiram de frente na rodovia RJ-130, na última quarta-feira em Nova Friburgo. Outras 3 pessoas seguem internadas em estado estável. Rodrigo Alves Marotti virou réu por feminicídio. Ele confessou ter ateado fogo na casa onde trancou a ex-companheira e a amiga dela. O crime aconteceu no início do mês passado, no distrito de Muri, em Nova Friburgo. Alessandra dos Santos Vaz e Daniela Mouzinho chegaram a ser internadas, mas não resistiram às graves queimaduras. Segundo o juiz Marcelo Vilas, as circunstâncias do crime revelam caráter hediondo. O acusado também teve a prisão preventiva mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio. E se entregou à Polícia Federal o ex-vereador de Campos dos Goitacazes, Quelinho do Prois, depois de ser condenado na Operação Chequinho, que investiga compra de votos nas eleições municipais de 2016. Ele foi encaminhado para o presídio Carlos Tinoco da Fonseca. Linda Mara e Tiago Virgílio, ambos do PTC, condenados também no mesmo processo, seguem foragidos. E na cidade de Petrópolis, um deslizamento de terra provocou a queda de um muro que estava em construção na estrada do Ribeirão, em Correias. A Defesa Civil isolou a área. Não chovia no momento do incidente e ninguém ficou ferido. É com esse giro de notícias que a gente vai para um rápido intervalo, mas volta já, continue aqui. Voltamos do break para todo o interior do estado. A gente volta nessa aqui falando do seguinte, do desemprego, infelizmente, na realidade do nosso país. Os trabalhos por carteira assinada, né, aliás, por conta própria, eles continuam a crescer, segundo dados aí divulgados pelo IBGE. Agora, o que faltam aí sim
são vagas de carteira assinada. Põe no ar. Formada em jornalismo há 3 anos, Milena só consegue trabalhos temporários. Por isso, decidiu investir num brechó para incrementar a renda. Com brechó eu não tenho benefícios, eu não tenho a segurança de ter o salário todo mês. Eu tenho que correr atrás para poder ter o dinheiro no final do mês. Mais de 24 milhões de pessoas estão trabalhando por conta própria no Brasil, de acordo com o IBGE. De fato, mais pessoas trabalhando. No entanto, a forma de inserção que esses trabalhadores estão tendo nesse mercado é uma inserção mais aderente a postos de trabalho associados à informalidade e com todas as repercussões que isso causa no mercado. A taxa de desemprego ficou em 11,8% entre os meses de julho e setembro e se manteve estável com relação ao mesmo período do ano passado. Nesses últimos 12 meses a gente conseguiu avançar só 0,1, mostra que realmente o mercado de trabalho tem encontrado muita dificuldade. Outro dado recorde também indica essa lenta recuperação no mercado de trabalho. 11 milhões e 800 mil brasileiros estão empregados, mas sem carteira assinada. O governo segue com os ajustes para equilibrar as contas públicas com a reforma da Previdência. Mas o país ainda deve sofrer com a crise na Argentina, que vai reduzir ainda mais as exportações, além do desaquecimento da economia em todo o mundo. Pode ser que no último trimestre do ano tenha algum movimento um pouco mais forte, porque a atividade no último trimestre, a expectativa é que seja realmente mais forte do que aconteceu no ano, mas olhando para 2020, olhando para o final do ano, a expectativa ainda é de um crescimento lento e gradual do mercado de trabalho. Estamos no período da informalidade, as pessoas vão se virando como podem. A Divisão de Homicídios pediu o arquivamento do inquérito que investiga a morte de 9 pessoas em uma operação no início deste ano no Morro do Falé Fogueteiro, isso em Santa Teresa, na capital fluminense. Pois é o seguinte, apesar das críticas da Defensoria Pública, o relatório, ele concluiu que os PMs não cometeram crime. Põe no ar. As cenas são fortes. O vídeo feito pelo site de notícias Intercept Brasil mostra marcas de tiros nas paredes e no chão muito sangue. No local, 9 pessoas foram mortas durante uma ação da Polícia Militar. Todos seriam traficantes e teriam tentado se esconder dos agentes dentro da residência de uma idosa. Com a chegada dos PMs, segundo os moradores, os criminosos teriam se rendido, mas mesmo assim foram executados. Não teve troca nenhuma de tiro. E eles falaram ali para todo mundo, todos os moradores que estavam ali, eles falaram que a gente não saísse. Em 5 minutos eles estão ouvindo, que eles iam lavar todo mundo, no caso, eles iam matar todo mundo. A Divisão de Homicídios descartou essa versão e não indiciou nenhum policial. O relatório concluiu que houve troca de tiros e que os policiais reagiram ao ataque dos bandidos. 15 PMs do batalhão de choque participaram da ação, 7 deles teriam entrado na casa e atirado. A operação nas favelas Falé Fogueteiro e Prazeres aconteceu no dia 8 de fevereiro deste ano. O objetivo era acabar com uma guerra entre traficantes no Morro da Coroa, comunidade vizinha ao Falé. Ao todo, 13 homens foram mortos por policiais. 9 deles estavam escondidos dentro da casa. Todos os mortos integravam o tráfico de drogas do Falé. O inquérito da Polícia Civil só aponta os crimes cometidos pelos mortos como porte ilegal de arma e tentativa de homicídio contra os agentes. O inquérito já foi encaminhado ao Ministério Público, que pode arquivar a investigação ou solicitar novas diligências. A evidente situação de desfazimento da cena do crime, a evidente situação de pressão no hospital pela própria força policial, os inúmeros relatos trazidos pelos moradores e familiares ali do Falé. Então, há uma expectativa de que o Ministério Público possa, frente a esse resultado também, pedir maiores investigações, pedir aprofundamento da apuração para que a gente tenha uma resposta efetivamente compatível com o fato de terem 13 pessoas mortas numa operação policial, com o fato de ser a maior chacina policial dos últimos 12 anos. O que dizer, né, com a postura da Justiça, porque a gente está acostumado a ver que a polícia entra atirando em comunidades, aí aqueles números, né, 5 mortos, como foi em Angra dos Reis, 9 mortos nesse caso em Santa Teresa. Mas quem são esses mortos, né? Qual a identidade? Por que não divulgam? Por que não passam aqui para a imprensa, para a gente saber, para poder verificar, realmente eram pessoas envolvidas com crime ou não? Não dá para saber, né? E assim a gente vai embora. Vem aí o SBT Brasil, voltamos a nos falar segunda, um ótimo feriado, fim de semana, segunda voltamos então. Tchau!